Corinthians, eu diria que essa escalação é o suficiente para vencer e com tranquilidade, eu diria que essa escalação é o suficiente para vencer E com tranquilidade. Tu percebe a arrogância aqui? Xalala, xalala, xalala. Na arena explode o grito da gente. Corinthians pra sempre no sangue e na mente. A raça em campo, a história contar. Nosso time do povo jamais vai parar. Fala, nação corintiana, ótimo dia pra gente. A cara de tacho do Capelanes é imperdível. Bora pro vídeo, depois eu dou minha opinião. Ao Campeonato Brasileiro, o Corinthians bateu o Atlético Paranaense por 1-0 fora de casa, enfrentou uma arbitragem que deu muitos acréscimos, um gramado ruim e um adversário que teve muitas chances e desperdiçou. Às vezes, os números enganam. O Atlético teve 8 escanteios, o Corinthians nenhum. O Atlético deu 19 chutes a gol. Teve em Viveiros um tormento para a zaga alvinegra. Sofreu pênalti quando foi para cima e terminou derrubado na área por Matheus Bidu. E aí Julimar bateu de perna direita, tirou de Hugo Souza, mas também tirou da meta. Perdeu a chance. Sobre os números, o Corinthians, a rigor, deu apenas um chute só nos 90 minutos e um pouco mais. E foi o chute. Rodrigo Garro, 1-0. É do jeito que o argentino gosta. Garro dominou, ajeitou, perna esquerda de 3 dedos na bola, deu na cara. Morre no ângulo superior direito da meta de Santos. Teve mais número e rusga no primeiro tempo. 6 minutos de acréscimo e amarelo para Viveiros na disputa com o Gustavo Henrique. Teve amarelo também para o goleiro Santos, o capitão. Teve reclamação, teve confusão. Quando você inibe violência, pode ter certeza que ninguém reage. Quando falta isso, pode ter certeza que acaba acontecendo o que aconteceu na partida. E aí você acaba perdendo a mão. O segundo tempo não mudou muito, não. O Furacão empilhou chances, uma atrás da outra. Mas gol mesmo, nenhum mais. Atlético foi melhor, o Corinthians foi cirúrgico. 1-0 placar final. Sabemos que mesmo numa noite em que as coisas talvez não tenham acontecido como nós gostaríamos, eu acho que a equipe foi vibrante, foi valente, foi em busca do resultado. A equipe fez um bom jogo, teve mais posse, teve mais finalização, teve mais situações claras de gol. Mas do outro lado tem uma equipe campeã nos últimos 2 meses de 2 títulos no futebol brasileiro, que tem jogadores de qualidade, que uma bola, que eles deram um chute no gol, e esse chute foi gol. É preciso, literalmente, olhar o chão que se pisa. O encontro atrasado da segunda rodada do Campeonato Brasileiro não ficará marcado apenas pelo resultado. Depois do apito final, uma enxurrada de reclamações. Da grama sintética, dos critérios da arbitragem na aplicação dos cartões e também no acréscimo no tempo de jogo. Sobre os cartões, foram 7 amarelos no total, para o Corinthians 4, além da expulsão do filho e auxiliar de Dorival Júnior. Sobre os acréscimos e a cera alvinegra, Odair Hellmann e Dorival Júnior do mesmo lado. O que não pode acontecer é um jogo no segundo tempo não andar, porque o Corinthians não andou no segundo tempo. O Hugo foi tomar cartão amarelo com 95. Ele deu 9 minutos, quando ele deu 9 minutos o goleiro caiu no chão, ficou 3 parado. Quando ele deu mais 4, o cara ficou mais 2 minutos parado. Então vale a pena fazer cera. Hoje nós tivemos a distribuição de cartões e, por outro lado, a não aplicação de cartões que teriam sido muito importantes no início da partida. 14 minutos de acréscimo. Eu não reclamo disso, não, desde que essa mesma atitude seja repetida em todas as partidas. Sobre a grama sintética, o desabafo à la Corinthians, que no domingo tem jogo decisivo contra a Portuguesa, pelas quartas de final do Paulistão. E esse gramado pode interferir, diz o comandante. Com certeza, fisicamente, nós não estaremos à altura da necessidade do jogo que nós teremos no domingo. Isso daí, eu não tenho dúvida. A CBF poderia escutar, não? A voz do jogador, do atleta, que acho que somos a importância do futebol de Brasil e tirar este tipo de gramado para que nosso corpo também fique da melhor maneira. Acho que quando a gente joga em gramados assim é muito difícil para nós.
Agora tem um presentinho bem embrulhado, bem embalado, sob medida para você. Aí é pra apanhar e ficar calado. Respeitar também o furacãozinho. Você vai no Canindé? Por que furacãozinho? Você vai no Canindé tá domingo? Tá uma brisa. Xalala. Xalalalala. Xalalala. Tô procurando aqui. Procurando o quê? Tô vendo aqui se eu acho algum gavião, porque você sabia que em dia de furacão, o gavião não voa, né? Essa garra pra vencer. Na arena explode o grito da gente. Corinthians pra sempre no sangue e na mente. A raça em campo, a história contar. Nosso time do povo jamais Diante de todo esse cenário, com alguns desfalques, eu diria que essa escalação é o suficiente para vencer e com tranquilidade, eu diria que essa escalação é o suficiente para vencer e com tranquilidade. Tu percebe a arrogância que tu fala? Garro ou Carrício? Carrício ou Garro? Eu acho que hoje é um jogo mais para o Garro. Eu acho que hoje é um jogo mais para o Garro. Eu acho que hoje é um jogo mais para o Garro. Carro numa pintura de gol. Amanhã é só pra ver a cara do Capelani. Vai ver a minha cara, sabe onde? No cadeirão. Prepara, o que o Viveiros vai fazer hoje vai entrar pros livros de história. 1-0 Atlético, gol de Viveiros, liderança do Brasileirão. Maionese, ele me bate feito maionese. E o que eu tinha tomado subiu direto e foi pra cabeça. Eu quero falar só uma coisa rápida, sublinhada. O que o Viveiros vai fazer hoje entrará pros livros de história. Não só nos colégios, mas nas faculdades também. Engole o choro, quietinho no seu cantinho, engole o choro. Chico Garcia, eu não gosto quando o futebol desafia a minha lógica. E às vezes ele desafia, infelizmente. Mas ontem, o que tem que ser comemorado pelo Corinthians, acima de tudo, são os 3 pontos. Uma vitória que fez o Timão chegar a 5º colocado na tabela. E aí você pensa no Paulistão, você tem um final de semana diferente, vai tentar recuperar fisicamente o que o Dorival já disse na coletiva, que será complicado contra a Portuguesa. Mas o Corinthians venceu e o Atlético Paranaense perde a primeira. O Corinthians passou muito trabalho nos últimos anos nos pontos corridos. E o Dorival sempre foi muito questionado pela sua atuação em pontos corridos. Porque, claro, em determinado momento, ele olhava para um elenco mais curto, transfer ban, e pensava, vou priorizar o Brasileirão ou uma Copa que eu posso ganhar? E dá pra dizer que deu errado? Ele ganhou uma Copa do Brasil e uma Supercopa. Então ele focou no mata-mata e deu certo. Mas sofreu muito nos pontos corridos, com atuações ruins. Não sofreu ao ponto de brigar para não cair, mas em anos anteriores até isso aconteceu com o Corinthians. Esse ano é um ano completamente atípico. E aí quando você tem que comparar com o estadual, por mais que seja importante o Corinthians ser bicampeão paulista e tudo mais, o jogo de domingo é contra a Portuguesa e o Corinthians fortaleceu o seu elenco. Então, mesmo que ele rode um pouquinho, eu acho que ele tem condições de passar pela Portuguesa no domingo. E aí você prioriza o Brasileirão. Porque doutor Marco Aurélio Cunha ontem cunhou uma frase aqui. Repita, por favor. Os pontos do começo vão interferir muito no fim, não é? Mais ou menos isso. E o fim, ele é muito distante, mas então, enquanto você puder, valorize o Brasileirão. Agora, o jogo, obviamente, ele se apresentou com muito mais dificuldades que talvez o Corinthians imaginasse. O Atlético, ele no segundo tempo, só ele ficou com a bola, e o primeiro tempo? Criou chances. No primeiro tempo, não foi tanto assim. No segundo foi mais. Mas o Atlético Paranaense ele converte a penalidade, que a gente até vai discutir aqui, já demos opiniões se foi pênalti ou não. O primeiro tempo. Mas se o Atlético Paranaense ele faz aquele pênalti, era outro jogo. Com certeza. Porque aquilo 12 minutos do primeiro tempo, era muito cedo. É louco. Mas assim, mas só aí pra... também eu acho que isso fortaleceu o Corinthians, que teve um grande mérito do Garro de fazer um golaço, de acreditar. Não só isso, para sublinhar, o Corinthians ele virou um time consistente defensivamente. É muito difícil ganhar do Corinthians. Chico, para pode de falar acontecer bobagem, como aconteceu cara. no derby. Para mas de pra falar ganhar bobagem. do Corinthians, Chico, tem que fazer uma força. O Chico Garcia, ele é o cara novo em telepatia. Telepatia. Por quê? Assiste o jogo com a TV desligada.
desligada. pra apanhar O cara e ficar falar calado. isso em rede nacional Chiquito, é flertar repita, com a nossa Chiquito. inteligência. É pra apanhar um e ficar absurdo. calado. Que apanhar ficar calado o quê? Vocês foram Repita, amassados Chiquito, ontem. que você foi dele. Assiste Me o diz, jogo me com a diz TV como é que foi a desligada. atuação do Gabriel Paulista e do Gustavo Henrique Ô, meu e do amigo, Ranieri deixa eu te falar uma Como é que coisa. foi? Se você for um cara Não tem correto, defesa como também? você é bom É só caráter, ataque. você vai Não falar tem que defesa. o Gabriel Paulista tinha que ter sido expulso. Você tá brincando. Expulso na cotovelada. Lance com Vivendo. Lance com Vivendo. O Carrascal foi expulso no mesmo lance que o Bidon na Supercopa. Mas quando é com o Atlético, aí o árbitro não faz nada. Aí é legal. Fica calado por quê? Agora, já que estão mostrando, vamos começar pelo pênalti, porque o Ronaldo disse que pra ele é um absurdo uma penalidade ter sido marcada. Edu e Cicinho já se manifestaram a favor da marcação. Eu também marcaria esse pênalti e quero a sua opinião, Sgarbi. Só avisar o Capela, nos últimos 6 jogos, o Corinthians tomou um gol só. Não perguntei isso. Segurado aí. Não quero saber. Vai bem. Marco Aurélio Cunha. Eu não sei, mas eu fiquei pensando hoje de manhã. Marco sairá de férias, um momento bem oportuno. Vai que aconteça algum desastre no final de semana. Pode acontecer. Aí você tá livre disso, hein, Marco? Boa tarde a Nós vamos te todos. achar, hein, doutor? Não, mas Fizeram entrar lá de Foz do Iguaçu. Entra lá no grupo, eu viu, mando doutor? mensagem pra vocês, não vai acontecer nada disso. E ontem, como eu banquei aqui, o Atlético não venceria o Corinthians lá na Arena da Baixada. Pior, perdeu. Capelanes, tudo que você fala não acontece, não. Que coisa. Você tá aquela... Lembra um personagem que tinha? Eu falava assim, eu só falo a verdade, mas nunca era verdade. Lembra disso? Lembro, doutor. Você vai ver no final de semana que eu falei do Bragantino e São Paulo, o senhor não vai lembrar de mim. Você fala O senhor vai tudo lembrar de mim com a errado. salsicha na boca, com Mas muita alegria. é isso, mas E quem tudo vai pôr a salsicha na boca é o senhor. Não é salsicha, é linguiça. É nada mesmo. Pra As duas você me apetecem. Eu diria que isso tem um pouco de fogo cruzado. Ronaldo Giovanelli, você está no meio do fogo cruzado e você venceu o Capelanes. E lembrei do campo que nós encontramos ontem na partida do Corinthians. Eu tô vendo o bigode do menino Sgarbinho. Dá uma olhada no bigode do Deixa eu ver, Sgarbinho. tem bigode? Parece... É uma penugem. Não, só uma pergunta. Parece Nossa, é mesmo. Parece campo minado de... Tá parecendo um mosqueteiro. Calma aí, o Ronaldo quer falar de bigode? É sério isso? Sério que a gente vai... Não, Daí que saiu o bigode chinês. Aquele que só tem a pontinha. Assim. Doutor, vai pra casa do chapéu, senhor. Esse Vai você, Ronaldo. bigode é o gramado do... Passa a babosa pra crescer. Não, só falta agora o Capelanes que colocou esse cabelo Não, mas artificial. peraí, eu não sei porque você tá falando com o lado de lá quando você deveria estar se dirigindo ao lado de aqui eu tenho que fazer assim, É ó. aqui, é a cariação, frente a frente. O Você quê? quer me dar você? Toma. Você quer me dar você? Essa estátua dele. É o Ronaldo aqui, ó. O quê? Porque o cliente sempre tem razão. Eu avisei, bebê. Mas você entendeu o que aconteceu? Você entendeu? Eu já te dei uma alegria, você achou que teria outra? Eu vou te falar a verdade. Eu tô alegre. Por quê? Eu tô alegre. Não sei por que essa música. Deveria mesmo. Não tem porquê. Você percebeu que o Ronaldo, ele bateu no Edu, no Cicinho, no Chico, no Sgarbi, no Doutor e me deixou quieto? Porque ele mesmo, como um bom corintiano e ídolo da Fiel que o é, ele reconhece que o que aconteceu ontem, o Corinthians foi largo, escapou de tomar uma goleada histórica em Curitiba. Então uma derrota traz ensinamentos. E isso eu aprendi com você, Renato. Eu vou falar a verdade. Fale. No fundo, esse Eu menino... tenho dado muitas lições. Eu vou falar, no fundo, esse menino é corintiano. Ele é corintiano. Por quê? Por quê? Tava lá no desfile, entrou a Gavinha hoje, ele começou a gravar e cantar tudo junto. Eu gravei ali, batendo. todas. Começou a cantar, bater aí, Corinthians. Você tava no carnaval também? Passamos passando, né, com a Roberta. A Roberta falou, vamos lá. Eu falei, vamos, bebê. Acabou lá do 011, tranquilo. Perigo, se até eu cair lá amanhã de novo. Porque o dia da manhã ninguém sabe, né? Não, amanhã pode, amanhã pode. Sabe, amanhã. Aí, Liberado. segunda-feira, eu venho sem voz, meu Deus do Mas você não fez um carnaval por ter vencido o Atlético Paranaense ontem? Por ter vencido o Furacão, fazer carnaval. Não. Nem rima. Sério? O torcedor corintiano. Eu vou até sair daí. O torcedor corintiano hoje. O torcedor corintiano acordou com vergonha de comemorar essa vitória, porque foi um amasso do Atlético e nenhum corintiano com sã consciência comemorou a vitória de ontem. Tenho dito. Você é um caso, Capelanes, para o nosso especialista do programa, HG. HG precisa entender, precisa estudar profundamente a mente, o comportamento e as incoerências. Ele é o caçador de incoerências, não é? Eu não sei mais o que fazer com ele, Everton. Realmente, hoje ele falou que estaria no Cadeirão, líder do Campeonato Brasileiro. Nada disso aconteceu, Everton. Boa tarde.
Buenas, muchacha, muito guapa, mais uma vez. O jeans, Renata, o vestido jeans, só as pessoas leves usam um jeans e ficam bem num jeans. A figurinista não erra nunca. Eu lamento não poder dividir tela com o Capelanes, porque eu queria dar algumas doses de realidade para a vida do Capelanes. O Capelanes é corintiano, na verdade, todo mundo já sabe. Foi uma aula das arquibancadas da Arena ontem. Uma aula. Foi. A torcida, a nação fiel, a fiel nação corintiana deu uma aula de como torcer ontem na Arena do Atlético do Paraná. E um detalhe, meu filho, o que manda é a bola na rede. O planejamento bem feito de um treinador, depois dos 90, 100, cento e poucos minutos, a gente avalia quando você olha para o placar. Não adianta nada sufocar, perder pênalti e perder o jogo. Agora, tomou uma aula nas arquibancadas com a torcida do Corinthians, deu show ontem na Arena do Atlético do Paraná, perdeu o jogo e consegue ter barro num gramado sintético. Não é barro. Isso, Não é barro. Gramado sintético. Não é barro. Você tá de O brincadeira estádio mais comigo. moderno da América Latina que não tem ponto cego. E a acústica é boa. Atenção, O gramado é só mexer. Piolho e peruca, irmão. O gramado é só mexer. É que nem e o Cruzeiro vai cair. Piolho. O Super Cruzeiro. E o Atlético Mineiro é um galoteiro. Não, é o Atlético genérico. Então cuida do seu quintalzinho aí e deixa o nosso que tá de bola. Vareio de bola, principalmente das arquibancadas. Que vareio de bola? Você nem viu o jogo, sintética, rapaz. que nem piolho em cabeça de quem usa peruca. Você tá de brincadeira. Você que tá de sacanagem. Você tá de brincadeira. Eu não quero falar com esse cara. Me tira daí, Charles. É complicado, hein? Mas o futebol é desse jeito. O Campeonato Brasileiro é muito longo, vai até dezembro. Surpresas acontecerão. Na próxima rodada, o Cruzeiro, que você falou do Cruzeiro, vai jogar com o Corinthians. Na minha opinião, não foi pênalti, eu não marcaria esse pênalti, mas é um pênalti à la brasileira. No Brasil, se dá esse pênalti, então deveria ter sido marcado. Mas não existe um pênalti desse. O cara tá levantando e cai com uma reladinha de nada. Pra mim não faz sentido. E eu concordo plenamente. O Corinthians, ele tá com um time consistente, tomou um gol nos últimos 6 jogos. E o Dorival fez o que eu gostaria que tivesse feito. Ele não entrou com força máxima pra mim. Ele poderia sim ter entrado com o André, com o Carrídio, até com o Guinegão. Eu acho que ele deixou esses 3 pra pôr no final de semana contra a Portuguesa. Pra mim deveria entrar o Alans, deveria entrar o Milans contra a Portuguesa. Eu acho que o Corinthians precisa mesclar, assim, dar prioridade pro brasileiro. Estamos com 6 pontos, acho que faz 8 anos que a gente não começa, precisa levantar esses números com 6 pontos no brasileiro. Tá difícil o Brasileirão nos últimos anos, então, estamos ali perto da liderança, né? Eu sei que é só o começo, mas sim, esses pontos são importantes. Eu acho que o Corinthians precisa continuar focado muito no brasileiro, vai pegar o Cruzeiro fora de casa. O Corinthians em 5 jogos tinha 4 fora de casa, já pegou esse e ganhou. Agora vai ter mais um fora de casa, que é o Cruzeiro, depois tem outro em casa e mais 2 fora de casa, e depois dessa sequência ainda pega o Flamengo em casa. Então vai ser uma sequência bem complicada pro Corinthians. Então é importantíssimo, vai pegar o Cruzeiro na pior fase do Cruzeiro, eu acho que desse ano, fora de casa, dos últimos anos, na verdade, pode ser a queda do Tite. Seria legal demais derrubar o Tite do Cruzeiro. Então, acho que tem que entrar com força máxima contra o Cruzeiro e não contra a Portuguesa. Dá sim para entrar com esse time misto. O Corinthians fez o jogo que deveria fazer naquele pasto que estava o campo do Atlético Paranaense. O Corinthians fez o jogo que deveria, o jogo que necessário para conseguir os 3 pontos. Então, os 3 pontos era muito mais importante do que realmente jogar um futebol bonito. Tomou cartões amarelo besta, tem que focar um pouco nisso e ter um pouco mais de consciência. Mas para mim o jogo foi muito bom, principalmente pelos 3 pontos. Fez o que precisava. Meu nome é Marcelo Scarpini, esse é o Resenha Arena 1910. Inscreve-se no inscrito, deixa o like, deixa nos comentários o que vocês acham. Valeu, tamo junto demais. Fui!